participar conosco deste tempo de graça. Vamos divulgando. Vai clicando aí no aviãozinho. Vivi. Vamos esperar a nossa colega aí entrar. Nossa amiga Vivi. Tá bom, você vai trocar a internet. Eu vou convidar novamente a Vivi, que não tá dando certo a conexão dela. Vamos esperar mais um pouquinho. Enquanto isso, você vai convidando outras pessoas, tá bom? O som, como é que tá? Tá ok aí pra vocês? Dei um retorno. Boa noite, Fabiana. Boa noite, seu Francisco Roberto. Vamos divulgando esse canalzinho de graça para outras pessoas, outros filhos que vão precisar participar desse momento junto conosco. Boa noite, Graça. Enquanto isso, vamos esperando a nossa amiga Viviane, né? Dar um sinal para que a gente possa adicioná-la. Ela que vai estar junto conosco, participando desse momento. E vamos entregando, né? Vamos entregando a São Bento, entregando aos arcanjos, pedindo a intercessão. Travou. Não tá dando certo, Vivi. Vamos nos unir em oração, meus irmãos, para esse momento, para que a nossa irmã Viviane possa entrar conosco, né? Que a sua conexão possa dar certo. Vamos sair Vamos começar de novo, né? Eu vou sair, tá bom? E você não deixa de entrar não, tá? Vou sair e entrar novamente. Para testar nossa perseverança.
abrir os nossos ouvidos, abrir o nosso coração nesse Amém. momento, né? Se entregar para o Senhor, porque Ele é quem sabe o que é que Ele reservou para nós hoje, nesta noite. Para mim, para Vivi, para você que está entrando, né? E que você possa, meu irmão, divulgar mais essa graça, esse momento de graça, esse momento de palavra, do novo do Senhor para outras pessoas, né? Vai divulgando, vai clicando aí no aviãozinho, né, Vivi? Para Vamos divulgar divulgar. esse momento. A gente nunca pode reter a graça só para nós, né? Quando Deus age através de um coração, aquele coração transborda, transmite para outras pessoas uma semente que germina em várias outras terras, digamos assim, né? Então nós temos essa missão, não é uma obrigação, é uma missão de fazer germinar aquilo que de bom a gente recebeu do Senhor, né? Então, assim, vamos multiplicar a bênção do Senhor. Vamos levar aquela pessoa que você sabe que precisa. Essa semana, esses dias, não só a semana, né, Joyce, mas são 11 dias com São Bento, né? Esse homem de fé, de luta, dedicação. E através dele a gente aprende a ser perseverante. A gente aprende muito, né? Então, a graça não está aqui só para nós. A graça também está para aquela pessoa que nesse exato momento Deus está tocando o teu coração para te fazer lembrar dela. Então, aproveita que Deus está te tocando, que você está pensando em alguém, que você está lembrando de alguém e convida essa pessoa para participar conosco. Então vamos lá, e que desde já a gente já possa se colocando, né, em oração, nesse poder, diante desse poder da Santa Cruz, como diz a canção, que o Senhor nos inspirou, né, inspirou a viver, para que a gente pudesse recepcionar as pessoas, os filhos de Deus que entrariam nessa live. Já nesse poder, declarando esse poder da Santa Cruz, que venha dispersar todo o mal deste momento. Que o Senhor venha com seu poder, através da sua Santa Cruz sagrada, pela intercessão de São Bento. São Bento possa vir com seu poder, com a sua intercessão, ficar do nosso lado, ficar conosco. Nesse momento, o Senhor possa vir com seus arcanjos, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, São Miguel com a sua espada, vindo dissipar todo o mal, afastando de nós tudo que possa nos impedir a ação de Deus nesta noite. São Gabriel vindo trazer a mensagem do Senhor. Ele quer dizer para nós hoje, que Ele quer dizer para mim, para Vivi, para você que está aqui hoje, que não é à toa que o Senhor te chamou. São Rafael, com a sua medicina, vindo com os dons do céu, nos curar males físicos, dos males espirituais, pela intercessão de São Bento. Também, Senhor, nós invocamos a presença magnífica de nossa Mãe Maria Santíssima. Ela venha estar conosco, com seu manto sagrado, com a sua presença santa, sua presença suave, trazendo todo o seu perfume, intercedendo por cada um de nós, por cada causa que hoje
Nós trazemos cada filho, mãe, cada filho teu traz hoje. E eu queria convidar todos, viu, Joyce, nesse momento, a colocarem as suas intenções nessa live. Eu queria que vocês. É claro que Deus conhece o coração de cada um daqueles que aqui se encontram, mas às vezes nós precisamos sair de nós mesmos e ir ao encontro. A gente precisa dar o passo que Jesus espera para realizar aquilo que ele deseja. Porque muitas vezes aquilo que nós pedimos a Deus, aquela intenção que passa no nosso coração, já vem antes do coração de Deus e passa pelo nosso. Mas hoje Deus ele quer saber o que tu queres. O que tu esperas para essa noite? Então, eu gostaria de convidar todo mundo. Eu já vi que tem algumas pessoas colocando, e eu queria pedir para que nessa noite vocês fossem pessoas ousadas na fé. E até digo mais, viu, Joyce? Vou lançar aqui um desafio não só para as pessoas que estão conosco, mas até mesmo para a comunidade Rabone. Eu convido que vocês possam pegar aquela causa impossível de vocês, anotar no papelzinho e colocar debaixo da cruz. E durante todos esses dias em que a comunidade está fazendo lives oracional, caminhando com São Bento, que vocês possam estar intercedendo com todo o ardor do coração de vocês, com fé. Não é de qualquer jeito não, né? É com fé. É como uma pessoa que se lança nos braços de um pai sem nem saber se vai cair ou não. É que nem um bebezinho, né? Ele não quer saber o que tem pela frente. Se você está ali numa piscina, vamos trazer esse exemplo, e o bebê está na borda, ele vê que tem um pai, que tem uma mãe, aquilo para ele já é sinal de segurança. Então ele se joga, ele não quer saber se ele vai se afogar, ele não quer saber como é que vai ser o fim do trajeto. Ele quer saber, a única coisa que tem na mente dele é saber como inicia o processo. E o processo inicial é ter fé, se lançar. Então, se lança nessa tua causa impossível. Não queira saber você como é o final do processo dela, não. Porque isso daí cabe a Deus. Conforme a tua fé, Deus agirá. Então, coloca a tua causa impossível, anota no papelzinho, mas anota. Tem a atitude, a ação de expor para fora, de orar sobre aquilo, porque uma live oracional, ela não tem que terminar e iniciar só aqui, online. Não. Ela tem que fazer você ser melhor. Ela tem que fazer você ser uma pessoa mais próxima de Deus. E você tem a obrigação de, quando a live se encerra, você iniciar o seu processo oracional com o Senhor. Até que a próxima live aconteça. Não é assim? Buscar então, eu convido a vocês também, né? a anotarem. Pega a cruz que você tem em casa, coloca sobre a cruz a tua causa impossível e no final desses 11 dias, entrega com confiança pela intercessão de São Bento e aguarda Deus agir. Porque eu creio, Ele agirá. Ele agirá, com certeza. E assim como São Bento, né? São Bento, ele perseverou sempre na oração, no sacrifício, né? Ele não desistiu, mesmo com todas as perseguições que ele sofreu, com todos os sofrimentos que ele teve, ele estava ali, firme, firme na fé, na oração, na perseverança, para alcançar, né? Aquilo que ele mais almejava, que era o céu, né? O céu. O céu. É isso que o nosso impossível tem que trazer como resposta ao nosso coração, né? O céu. Porque às vezes também a gente traz uma causa impossível que é absurda. Nada é impossível para Deus. Mas como assim, Vivi? Tem pessoas que trazem um ódio tão grande dentro do coração, já, que desejam mal para outra pessoa e pede aquilo com toda a força do coração. Isso é um impossível absurdo. Então, assim, que o nosso impossível nos leve a almejar o céu. Porque aí nós teremos a garantia de que com Deus nós alcançaremos qualquer graça. Nós removeremos qualquer pedra do caminho. E é isso. Nesse tempo, né, Vivi, que a gente está acompanhando todos esses momentos de live oracional, que a gente veio refletindo sobre a vida de São Bento, né? Boa parte das pessoas que estão aqui acompanham,
né, já vem acompanhando todos os dias as lives. E cada dia é um novo, né, para nós, que Deus vem trazendo para nós através do exemplo de vida de São Bento, que é o nosso pai espiritual, né? Nosso pai da nossa comunidade, Rabone de Maria, que intercede tanto por nós, nas nossas Verdade. causas, nos nossos impossíveis, né? E hoje nós viemos falar de mais um milagre, né? Que aconteceu na história de vida de São Bento, né? Nós vimos ontem falando sobre o endividado, né? O homem que estava endividado e que pediu auxílio de São Bento. Já vimos vários Havia até passos, né? gente pedindo aí pelo emprego do marido. Ó. Então, ontem, quem assistiu essa live do endividado, creia que isso é possível para você também, hein? Esses milagres que acontecem não são milagres distantes, que só acontecem com outras pessoas. Pelo contrário, elas são milagres abertos a qualquer coração que crê, né? Isso. E esse milagre, muitas vezes, ele não vem assim do dia para a noite, não. É Nem necessário faz. a perseverança. Hoje, à noite, é de clamor, pedir a Deus perseverança. Então, se você quer uma causa, né, que Deus olhe para a sua causa, o seu impossível, né, precisa dessa perseverança, pedir a Deus essa graça, da perseverança, da força, da fé, não desanimar, porque pode não ter sido ontem, pode não ser hoje, mas pode vir amanhã, pode vir depois de amanhã, é no tempo que Deus está preparando, né? Verdade. Deus é no tempo dele, Deus está preparando o melhor. Então nós devemos perseverar na oração e confiar nesse Deus maravilhoso que está reservando o que é melhor para nós. Ou E tarde ou cedo. contando até um pouquinho aqui dessa noite de perseverança, né, Joyce? Vamos dar um pequeno testemunho. A Joyce fez o convite, né? A comunidade Rabone fez o convite. E aí, essa madrugada, eu tinha viajado, onde eu estava não pegava sinal nenhum, mas e eu cheguei muito cansada, viu, Joyce? Confesso, muito cansada. E tudo que eu queria é dormir. Eu tenho um bebezinho que fez 1 aninho agora, tenho outra filha de 5 anos, então você imagina. Imagina. E aqui em São Paulo eu moro longe de toda a minha família, né, que moram aí em Fortaleza, então aqui eu não tenho ajuda. Então é eu e meu marido. E eu cheguei tão cansada, eu disse, eu só quero dormir, mas Deus me incomodou e me acordou de madrugada. Aí eu disse, ai meu Deus, o que tu queres, né? Tava assim, ó, o que tu queres e eu querendo dormir, o que tu queres e eu querendo dormir. E o Senhor tocava no meu coração, levanta que eu quero que abra Isaías 40. E aí foi, não foi, obedeci a Deus, mesmo com sono. E quando eu me levantei, que eu peguei no celular, que de manhã eu deixei ele carregando, recebi uma mensagem da Joyce dizendo que Deus havia tocado ela com a passagem de Isaías 40. Isaías 40. E isso não E foi é à à noite, toa. viu, Vivi? Foi Porque também, né? também Deus me incomodou à noite. Olha aí. Eu passei o tempo, né, rezando e não vinha, né? Deus não suscitava aquele momento ainda, porque não é o momento dele falar, né? É. Então, acho que Deus estava testando a minha fé, né? A minha perseverança, né? Então, eu disse, Senhor, não veio nada, eu já estava ficando, né, um pouco inquieta, porque eu precisava de um direcionamento do Espírito Santo, né, para esse momento agora, né, para as pessoas. E eu fui dormir, mas eu não consegui dormir, porque Deus me inquietou. E falou muito mesmo durante a noite, inclusive a passagem que eu coloquei, partilhei com você, né, para a gente colocar hoje, né, na live, que você confirmou. Inclusive no horário, né, talvez tenha coincidido. Talvez tenha sido até o mesmo horário, né? Mas o que eu quero dizer mesmo, assim, em relação a esse agir de Deus simultaneamente, né? Ao mesmo tempo que ele agia aqui em São Paulo, ele agia em Fortaleza com você, é que Deus, na verdade, que tem algo especial para você essa noite. Não é à toa que ele me inquietou com exatamente a mesma palavra que ele inquietou a Joyce. Algo grande ele tem para você essa noite.
né? E para que haja um caminho de perseverança, como a Joyce falou, hoje é a noite da perseverança. Se tem aquele sonho impossível, aquele pedido que você cansou já de clamar por ele, que você já abriu mão, essa é a noite de você reatar novamente a sua fé e a sua esperança, porque o Senhor quer ressuscitar, quer suscitar em você esse desejo de voltar a pedir aquilo, porque para Deus, aquela causa que você abrir mão ainda está plantada no coração dele, e ele quer que floresça, né? Então, não foi à toa. Entrem, mergulhe mesmo nessa oração, mergulhe na palavra, porque Deus hoje ele quer trazer não só a perseverança, mas através da sua perseverança, ele quer trazer a libertação, ele quer trazer a cura física, mas também a cura espiritual, que hoje em dia a tibieza toma muito conta dos nossos corações, principalmente nesse tempo de pandemia, né, Joyce? Que o pânico e o medo aflora os nossos sentidos, porque a gente é humano. Às vezes a gente fala muito de Deus, a gente prega muito de Deus, a gente diz confiar em Deus, mas é aquele negócio, eu entrego nas mãos dele, daqui a pouco eu digo, Senhor, me dá aqui de volta, depois eu te devolvo. E a gente pensa que o agir de Deus é uma troca. Eu posso dar, pedir de volta a hora que eu quiser, fazer do meu jeito, e não é assim. Então, hoje Deus está te convidando e te falando: ei, meu filho, ei, minha filha. Sabe, aquele desejo que você já não tem mais fé sobre ele, ele ainda está no meu coração. E eu quero que ele nasça novamente no teu coração. Então, hoje à noite é de perseverança, né? Mas a perseverança, ela vem acompanhada de fé, oração e sacrifício, né, Joyce? Vamos falar um pouquinho sobre essas três coisas já já, né? Perfeito. Pode Então, continuar, amiga. hoje, né, Deus preparou de maneira toda especial, né, também baseado na vida de São Bento, né, vem contar para nós, né, para você, para mim, porque cada dia que a gente vai assistindo as lives, acompanhando, a gente vai aprendendo, né? Vai mergulhando mais na vida desse santo tão maravilhoso, tão abençoado que é São Bento, né? E hoje a gente veio falar sobre o milagre da pedra que não se movia, né, Vivi? Isso. O nome aí já diz muita coisa, né? A pedra que não se movia. Quantas pedras, meu Deus, né? Que a gente tenta ali tirar com as nossas forças, a gente não consegue, né? Alguma coisa de errado tem, né? Porque tem realmente situações que só Deus mesmo, com seu poder, com a sua autoridade, para vir nos ajudar a retirar muitas coisas que nos impedem, né? De crescer espiritualmente, de crescer como pessoas melhores, né? Como mães, como esposas, É enfim, todas verdade. as nossas áreas, né? Como ser humano em geral, né? Isso. Então você lê, Vivi, ou eu leio sobre Você pode ler, lê Posso que aí ler? depois, Tá bom, minutinhos antes de eu começar, Deus me suscitou outra palavra, então você lê essa e tá eu bom, completo com a outra. tá bom. Então vamos lá. Certo dia, quando os irmãos trabalhavam na construção do mosteiro, achava-se ali uma pedra, uma grande pedra, que resolveram levar para a obra. Essa pedra, dizia a história, né, que ela servia de sacrifício a deuses pagãos, há muito, muito antigo, deuses muito antigos, pagãos. E 2 ou 3 homens do mosteiro não conseguiram remover esta pedra. Outros se juntaram a eles, se uniram a eles, para tentar mover a pedra, mas também não conseguiram. A pedra, porém, continuava ali, imóvel, como se tivesse raízes no chão. A coisa era tal que dava claramente a entender que em cima da pedra estava sentado o próprio inimigo, já que as mãos de tantos homens não a podiam mover.
mandaram então comunicar a dificuldade ao homem de Deus, São Bento, pedindo-lhe que viesse e rezando expulsasse o inimigo. Bento se aproximou da pedra, traçou o sinal da cruz, a fim de que fosse expulso, né, todo o mal daquele lugar, daquela pedra, a fim de que pudessem levantar a pedra. Aquele veio sem demora, orou, deu a bênção e com tanta presteza foi a pedra erguida, que se diria nunca tivera peso algum. Como nós vemos aqui, né? Os monges, eles estavam em busca de uma construção do mosteiro, em busca da obra de Deus, né? De construir uma obra que era de Deus. Só interromper um pouquinho, interessante porque naquela época, por que eles estavam em busca da pedra, né, Joyce? Porque naquela época não existia a modernidade de hoje, de tijolo, cimento, então tudo naquela época era construído com pedras. Outro detalhe também bem interessante sobre essa leitura que a Joyce fez, é que as pessoas ficaram admiradas porque aqueles homens não conseguiam levantar aquela pedra, porque aquela pedra não era uma pedra gigantesca, era uma pedra que em outras buscas de pedra eles já tinham conseguido pegar pedras semelhantes àquele tamanho, né? Com aquela mesma semelhança, com aquela mesma característica, e eles pegaram aquelas pedras facilmente. Então, alguma coisa de errado estava, por que que 1, 2, 3, mais homens vinham e nenhum conseguia carregar aquela pedra, né? Não é porque era uma pedra, porque assim, talvez, eu tô trazendo essa explanação, porque talvez as pessoas que estejam nos ouvindo possam estar imaginando, porque a nossa imaginação é fértil, né? Possam estar imaginando, não conseguiram porque a pedra era gigante, era surreal, talvez fosse uma pedra que o homem não, realmente as suas forças não conseguissem carregar, mas não era nada disso. Era uma pedra num tamanho normal para aquela ocasião e que eles já estavam acostumados com aquele peso. E mesmo assim, eles não estavam conseguindo carregá-la. Daí eles perceberam que algo errado tinha ali, né? Não era normal. Então, sabiamente, chamaram o seu superior, né, São Bento, para vir ajudar, né? Logo ali eles discerniram que existia um mal ali, segurando aquela pedra, né? Que eles precisavam para a construção de um projeto que era de Deus, né? Mas que o inimigo não queria essa construção, não queria que fosse realizada essa obra de Deus, né? Que era do agrado de Deus. E assim, eles perceberam e discerniram que ali existia um mal. E São Bento chegou com toda a sua autoridade e expulsou aquele mal que estava ali, amarrando, segurando aquela pedra, impedindo a construção de um projeto que era de Deus, né? Aí a gente já vê a primeira perseverança das pessoas, né? De entenderem a importância daquela pedra. Porque naquele momento, eles, assim, quando tentaram uma vez, 2 vezes, 3 vezes, eles podiam, poxa, vamos desistir dessa. Vamos pegar uma outra pedra, né? Por que eu estou insistindo numa pedra que a gente não está conseguindo? Mas algo rondava aquela situação, e como eles também tinham naquela época como regra, tudo que não desse certo, comunicar a São Bento, de imediato eles já correram para fazer isso, né? Então eu quero aqui dizer uma coisa, Joyce, até interromper um pouquinho a reflexão e falar aqui para Raquel Araújo, que, Raquel, Deus vai retirar a pedra dessa agonia do teu coração, tá? Eu vejo muito forte Deus estendendo as mãos chagadas nele, o prego cravado na mão dele, e Jesus simplesmente fala, minha filha, toma, sente, segura e me segue. Deus é contigo, minha irmã, não desiste, persevera, porque há um mal te rondando para intervir nos planos de Deus, para abafar, para matar aquilo que Deus tem como promessa para a tua vida. Não permita que isso aconteça. Persista em retirar essa pedra do meio do caminho.
ao invés de desistir e ir em busca de novo caminho. Não faz isso, minha irmã. Deus hoje está falando com você nessa noite. Confia em mim. Essas pedras que servem para a construção de um reino, né? Construção de uma nova morada, né? É assim que o Senhor nos convida hoje. Porque todos os dias Ele nos convida para que nós possamos construir novas moradas em nós, né? As moradas de Deus no nosso coração, né? E isso é uma constante busca. Muitas vezes existem empecilhos, né, da nossa história, alguém que colocou, ou nós mesmos colocamos, né, situações que nos impedem nessa construção, né, dessas moradas, desse projeto de Deus para a nossa vida, porque não é fácil. É necessário a perseverança, a oração, a fé e o sacrifício, né, Vivi? Eu vou até abrir aqui, se você me permitir, claro, uma passagem de Tiago. Posso trazer? Sim, fica à vontade. Tem uma passagem aqui na carta de Tiago, certo? No primeiro capítulo de Tiago, no versículo 2 e 3. Vai falar muito sobre isso, viu, Joyce? Que diz assim: meus irmãos, fiquem muito alegres por terem que passar por todo tipo de provações, pois vocês sabem que aprendem a perseverar quando sua fé é posta à prova. Então, se você está numa prova muito árdua para você, se está te custando muito, é porque muito te vale. Né? Alegre-se, porque quando a gente está passando por todo tipo de provação, quando tudo diz não, 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 a ponto de nos fazer desistir de remover aquela pedra, é porque o nosso perseverar vai nos fazer atingir a vitória daquilo que a gente precisa. Né? A persistência ela é essencial para a gente alcançar a vitória. Sem uma persistência, eu não chego a lugar nenhum. Se você quer passar numa faculdade, você não tem que dedicar tempo e persistir a estudar aquele assunto para passar naquele vestibular e aí então se dedicar ainda anos pela frente para uma faculdade, para ir então depois receber aquele diploma. É assim na vida também. É assim na situação do teu trabalho, é assim em qualquer área da tua vida. Né? São Bento ele mostrava muito isso, né? Ele teve que abrir mão de si mesmo, de si, ele se rasgou completamente. Vamos dizer que ele deixou a capa dele, da humanidade dele, cair para que o espírito dele se sobressaísse e ele pudesse caminhar rumo a Deus. Né? Então, isso é muito forte. Aparecendo um integrante aqui no meio da live. Então, uma coisa que é muito importante é que nós devemos saber em quem nós cremos e nos dedicar a conhecer esse Deus. Em quem nós estamos colocando a nossa fé? Eu preciso me dedicar a conhecer a Deus, porque se eu não me dedico a conhecê-lo, eu realmente não vou chegar no meu objetivo. Eu não vou ter forças para perseverar. Porque quanto humanos, a gente desiste muito, muito fácil das coisas. Se a gente não vê o resultado imediato, a gente já desanima, a gente já fraqueja, a gente já quer abrir mão daquilo dali. E a gente não pode. Nós precisamos realmente conhecer em quem nós depositamos a nossa fé. Né? Nós não podemos deixar a peteca cair. A São Bento, em momento nenhum, deixou a peteca cair da vida dele, né? E reconhecer, né, Vivi? Reconhecer as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, né? Em determinados momentos, nós não conseguimos, sozinho a gente não consegue, jamais. A gente tem que estar sempre pedindo esse auxílio, né? Sempre. Até trago um outro exemplo aqui de um homem batendo numa pedra, né? A priori ele bate e ele não vê que aquela pedra está enfraquecendo aos olhos dele. Mas se ele parar, ele não vai ver aquela pedra se quebrar no final. É preciso persistir para que aquela dificuldade, aquela pedra que está no seu caminho, ela se quebre, porque ela vai se quebrar. E o que te leva a quebrar isso daí é justamente a fé que você tem em Deus. Porque todos os milagres que a gente vê, todos os milagres que São Bento foi capaz de realizar, não foi por ele. Né? Todos os milagres que São Bento foi capaz de operar foi porque ele acreditava.
que o Deus dele era capaz de tudo, inclusive do que nos fala na palavra de Deus, de mover uma montanha. Se Deus tinha dito para ele, diz isso para nós, se uma fé do tamanho da mostarda é capaz de mudar uma montanha de um lado para o outro, certamente vinha na mente de São Bento, o que é mover uma pedra difícil? O que é expulsar os demônios daquilo que está pesando sobre a nossa vida? Porque muitas vezes o que acontece é esse plano espiritual mesmo, viu, Joyce, que aconteceu nesse episódio no Milagre de São Bento. São demônios que ficam ali paralisando a gente, impedindo a gente de que os planos de Deus concorram conforme a sua vontade. Não é verdade? E é necessário o nosso esforço, né? Nossa, porque assim, Deus ajudou, né? Deus, através de São Bento, ele expulsou, mas teve a iniciativa dos monges, né? O esforço, a iniciativa de buscar, né? Se nós não tivermos essa iniciativa de querer mover essa pedra, né? Para que Deus possa fazer a sua obra, né? Porque Deus, ele para se construir uma casa ou qualquer projeto de edificação, a gente precisa aplanar ali a terra, né? Aplanar, tirar todos os obstáculos para que essa obra aconteça, né? E ali era necessário a pedra para a construção daquele mosteiro, né? Nessa história. Assim como é necessário para nós, na nossa construção das moradas de Deus, né? Para nós, para os projetos de Deus para nós, é necessário que a gente permita que seja realmente aplanado, preparado ali, para que Deus venha e conclua os projetos dele na nossa vida, né? Mas é necessário a nossa ação, o nosso querer também, o nosso buscar, né, Vivi? Eu vou até trazer aqui também, viu, Joyce, essa palavra que eu citei como exemplo da montanha, né? Tá lá em Marcos, capítulo 11, vou ler aqui do 22 ao 25, tá bom? Jesus disse para eles, e Jesus hoje disse para cada um de nós que estamos aqui presentes também. Entenda essa leitura da palavra como se fosse o próprio Cristo nesse momento falando para você. Tenham fé em Deus. Eu garanto a vocês, se alguém disser a essa montanha, levanta-te e se jogue no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, isso acontecerá. Né? Isso é o primeiro ponto. Vamos dividir aqui. Primeiro ponto. Segundo, é por isso que eu digo a vocês, tudo que vocês pedirem na oração, acreditem que já o receberam, e assim será. Quando vocês estiverem rezando, perdoem tudo que tiverem contra alguém, para que o Pai de vocês que está no céu também perdoe o pecado de vocês. Então, dentro até da reflexão da vida de São Bento, a gente pode tirar 3 pontos através desses 3 versículos, né? Eu falei 22, mas é a partir do 23, tá? Então, assim, primeira coisa, precisa acreditar. Nenhum dos milagres que São Bento realizou, como eu falei, nem tampouco a remoção dessa pedra foi feita sem que São Bento acreditasse naquele que ele confiava. Então, eu te pergunto, você está crendo o suficiente para que essa pedra que está no teu caminho se mova? Deus não quer saber, Vivi, mas é tão impossível, é um câncer. Tudo bem, é impossível para a gente. E quando é impossível para a gente, significa que a ação de Deus é totalmente possível. Vivi, mas eu pedi tanto para que fulano não morresse, eu pedi tanto para que o câncer não levasse aquela minha amiga ou qualquer outra situação. Mas, às vezes, se aquela pessoa não tivesse passado por esse processo e Deus não tivesse a levado, ela teria perdido a salvação. Ela poderia ter vivido momentos muito mais críticos. É triste para a gente a dor da saudade? Sem dúvida, ninguém quer passar por isso. Né? Eu, principalmente, eu digo muito que eu preciso viver os traumas da morte, curar os traumas da morte, né? Porque eu tenho muito, né? Tenho muito medo disso. Mas é preciso a gente entender que nós só precisamos crer que Deus faz o melhor.
Né? Segundo ponto que essa palavra, que essa passagem traz, muito nítida para nós, é a questão do perdoar, Joyce. Né? Se eu tenho um coração endurecido para perdoar aqueles que me feriram, São Bento mesmo. Em uma das ocasiões, teve um monge que queria matar ele, se eu não me engano, Lorenzo, o nome dele, né? Que até tentou envenenar São Bento e fez muito mal pela inveja que ele se deixou consumir, né? Através da vida da santidade de São Bento. E quando ele morreu, foi um castigo que ele teve, né? Depois, eu não vou entrar em detalhes dessa, porque o nosso foco é remover a pedra do caminho, mas o próprio São Bento, quando morreu, que um dos outros monges, que ele ia embora, o outro monge chegou, correu até ele e disse, não se vá, porque o Lourenço morreu, né? Então agora você pode voltar. E São Bento olhou para ele e disse, como você pode se alegrar disso? E São Bento chorou pela morte daquela pessoa. Por que São Bento foi capaz de chorar? Porque ele perdoou. Ele não permitiu que a mágoa infeccionasse o seu coração, porque a infecção traz muito males, né? Ela traz muitos males ao nosso corpo. E a terceira coisa que a gente pode observar aqui, que São Bento fez muito bem, é a obediência, né? Então é preciso, para remover qualquer pedra que hoje te atrapalha de se beneficiar com a bênção, ou de mergulhar nos mistérios de Deus, primeiro, é preciso crer. Segundo, é preciso perdoar. E terceiro, é preciso obedecer. Sem essas três coisas, é impossível remover a pedra do nosso caminho. Mas vejam bem, não é porque há uma pedra gigante no meio do seu caminho que você não vai conseguir removê-la. A tua persistência, a tua perseverança e a tua oração, confiando que Deus pode tudo, fará você remover aquilo como se não houvesse peso nenhum sobre ela. Né? E a passagem, né, que Deus nos inspirou, né, Vivi, nos inquietou essa noite, né? Inquietou. E está em Isaías 40, né? A gente pode até pegar, ela veio confirmar tudo isso. Ele vem dizer aqui para nós, eu vou ler até o versículo 10. Você pode anotar, Isaías 40, de 1 a 10. O Senhor nosso Deus diz: consolem, consolem, ó meu povo. Falem carinhosamente aos moradores de Jerusalém e digam-lhe que já terminou a sua escravidão. Olha só o que Deus está dizendo para nós, né? E que os seus pecados foram perdoados. Eles receberam de mim 2 vezes mais castigos do que os pecados que cometeram. Alguém está gritando: preparem no deserto um caminho para o Senhor. Abram ali uma estrada reta para o nosso Deus passar. Todos os vales serão aterrados e todos os morros e montes serão aplanados. Os terrenos cheios de altos e baixos ficarão planos e as regiões montanhosas virarão planícies. Então o Senhor mostrará sua glória e toda a humanidade a verá. O próprio Senhor Deus prometeu que vai fazer isso. Alguém diz: anuncie a mensagem. O que devo anunciar? Eu pergunto. Anuncie que todos os seres humanos são como a erva do campo e toda a força deles é como uma flor do mato. Deus fala aqui da força do homem, né? É como uma flor do mato. A erva seca e as flores caem. Quando o sopro do Senhor passa por elas, de fato o povo é como a erva seca, a flor que cai. Mas a palavra do nosso Deus dura para sempre. Você, mensageiro de boas notícias para Jerusalém, suba um alto monte. Você, mensageiro de boas notícias para Sião, entregue a sua mensagem em voz alta. Fale sem medo com as cidades de Judá e anuncie bem alto: o Senhor seu Deus está chegando. O Senhor Deus vem vindo cheio de força. Com o seu braço poderoso, ele conseguiu a vitória.
Palavra maravilhosa, né? Essa promessa. E ele É fala aí. engraçado que aqui, né, as pessoas estavam em pleno exílio, né, se a gente observar. E o profeta, ele fala da alegria de Jerusalém, né, ao saber que os exilados estão voltando e que acabou o tempo da escravidão, acabou o tempo do tormento, acabou o tempo digamos assim, daquelas causas impossíveis, né? E agora Deus toma o seu povo como um rebanho para cuidar. Né? Deus vem mostrar realmente aqui nessa palavra todo o amor. Acabou o tempo do sofrimento. Basta você acreditar e esperar, perseverar até que o tempo certo da colheita chegue na tua vida. Mas isso é uma promessa, né, Joyce? Essa palavra trouxe para cada um de nós a promessa do fim do exílio, né? Do fim das coisas que nos colocavam para trás e nos impediam de seguir com fé e confiança naquele que é o nosso pastor. Isso. Então vamos orar agora, né? Vamos suplicar. Né? Eu acho que o tempo falta mais ou menos uns 10 minutinhos, né, para encerrar a live. Mas caso a live venha a cair, nós vamos voltar, tá certo? Para continuar e encerrar bem direitinho. Então vamos fechar os nossos olhos, né, e pedir ao Senhor que Ele venha nos direcionar neste momento. Que Ele venha com o seu Espírito Santo. Aplanar, Senhor, a nossa terra, Senhor. Os nossos montes, Pai. Vem nos ajudar a retirar essas pedras que sozinhos nós não conseguimos. Sozinhos nós não conseguimos retirar pelas nossas forças. Mas com teu poder, Jesus, com o poder da tua santa cruz, com o teu poder, vem dissipar, Senhor, todo mal que nos impede de crescer espiritualmente como pessoas. Vem, Senhor, imperar. Vem imperar na vida de cada um dos teus filhos que se encontram aqui nessa live, clamando para que essa pedra role do lugar. Tu, Senhor Jesus, que após dias de Lázaro morto, já acabada a esperança de todos aqueles que o perderam fisicamente, chegastes, caminhastes até ele e disseste apenas aquela pedra, mova-te. E só basta, Senhor, dizer uma palavra. Apenas, Senhor Jesus, tu precisa dizer a nós, dar a ordem de que nós possamos ir até aquela pedra para removê-la. A nós cabe a ação e a ti cabe o milagre, Senhor. Que nós possamos ter a perseverança de acreditar que toda vez que, assim como aquela situação de Lázaro, tu chegasses e disseste, removam aquela pedra. E aqueles homens obedientes, por saberem em quem confiavam, foram até lá, removeram, fizeram os seus esforços. Dai-nos, Senhor Jesus, essa perseverança de poder insistir ao invés de desistir, de podermos passarmos a nos dedicarmos nas nossas orações, para que aquele impedimento caia da nossa vida, saia em retirada junto com todos os demônios que tentam nos arrastar para longe de si. Vem, Senhor Jesus, animar os corações que estão desanimados, pessoas aqui que tantas vezes pediram por um milagre e viam pessoas ao seu redor alcançando, pessoas testemunhando terem alcançado graças e mais graças em lives, e o seu coração ia se entristecendo por não terem elas também a mesma alegria de poder testemunhar que alcançaram algo. Hoje Jesus vem renovar o teu coração, vem devolver a alegria que você havia perdido. Persevera, meus filhos. Deus vem falar no coração de um homem que estava exatamente nessa situação, que Deus acabava de descrever no meu coração, que já não tinha mais esperança sobre a sua causa. Hoje Deus
toca na tua carteira de trabalho. Hoje Deus toca na tua situação financeira e diz: persevera. Eis que eu estou contigo. Fazei a tua parte, remove essa pedra. E o morto, aquilo que estava morto, ressuscitará na tua história. Desde que a gente se colocou em oração, viu, Joyce? Eu tenho uma visão de uma mulher que ela se rastejava pelo chão, mas ela se rastejava com o coração na mão e erguendo. Pegava o coração e ela erguia, como se quem dissesse: Senhor, eu já não tenho mais forças, eu te entrego a minha vida. Eu já não sei mais nem o que fazer. E hoje Jesus diz a ti, mulher, é uma mulher: fizestes a coisa certa, entregastes em minha mão o teu viver, o teu coração. Deixa comigo, porque de hoje em diante quem agirá sou eu. Senhor, desde a madrugada ele me inquietava de demônios que agiam na vida de algumas pessoas, impedindo as pessoas de progredir na vida espiritual. Confirmo. Impedindo as pessoas de perseverar. Nesse momento, meu irmão, se você se sente muitas vezes caído, indisposto, impedido de perseverar na oração, impedido de perseverar na busca, se existe alguma coisa que está difícil de remover na sua vida, entregue, clama ao Senhor, pelo poder da sua santa cruz, pelo seu preciosíssimo sangue, que Ele venha retirar com o seu poder, com a sua autoridade, todo o mal que possa estar impedindo esse crescimento. Muitos servos do Senhor, eu colocava muito forte desde o início, muitos servos, o Senhor quer despertar, o Senhor quer ajudar a remover muitas pedras que dificultam na sua caminhada, na perseverança. Eu confirmo, viu, Joyce? Porque no momento que você ia falando, Deus me trazia também a visão espiritual de São Bento, quando que o mosteiro que ele estava, todos se reuniam pela manhã para poder fazer suas orações, e havia um dos monges que sempre saía, que sempre dava um jeitinho e saía da oração. Certo dia, São Bento foi lá e acompanhou ele para saber o porquê que ele fazia aquilo. E quando São Bento acompanhava aquele homem para poder abordá-lo, ele via que a sombra daquele rapaz era o próprio demônio Lúcifer, né? E São Bento perguntou para ele: por que sais, por que foge toda vez da oração? E ele disse: porque são muitos afazeres que eu tenho a fazer. Então, muitas vezes, meu irmão, o demônio ele está sentado ali na tua vida, sentado como ele teve sentado naquela pedra, fazendo peso para que tu não prospere no teu caminhar, colocando vários impedimentos, colocando várias justificativas injustificáveis, porque sim, é fato que nós temos muitos afazeres, trabalho, a correria é grande do nosso dia a dia e a gente não está excluindo essas obrigações e essas dificuldades, mas do mesmo jeito que é certo todos esses problemas que a gente tem que lidar e ultrapassar para servir a Deus, tão certo também é que Deus conhece muito bem os teus horários. Deus sabe o porquê que Ele te chama a mergulhar em águas mais profundas. E se Deus está chamando, Ele sabe muito mais do que você. Que se você se organizar, se você bater o pé e dizer: por hoje eu não cederei às desculpas do maligno, você conseguirá ultrapassar
toda preguiça, todo comodismo, todo sono e tudo aquilo. Ai, Vivi, mas eu trabalho demais. Então, reflete. Entrega o teu trabalho a Deus e reflete, porque se o teu trabalho está te afastando de Deus, ele não é o trabalho certo para você. Você não tem como prosperar em algo que te afasta do Senhor, meu irmão. Não existe essa possibilidade. Ou você caminha com Deus e se torna próspero, ou cada vez que você se afasta dele, o enganador, Satanás, pode até te iludir dizendo, olha aí, você está ganhando isso, você está ganhando aquilo. Mas lá na frente o tropeço será grande. Então volta para a tua essência. Volta àquele que te chama, porque Deus tem promessas lindas para cumprir. Mas para isso você tem que beber da fonte de água viva que sai do próprio coração de Jesus. Eu vejo aqui também, Joyce, uma mulher com uma aliança na mão e ela entrega ao Senhor o matrimônio dela por alguma dificuldade que eles estão passando, na qual não tem um discernimento. Mas hoje Jesus, ele pega a tua aliança, mulher, e entrelaça com a do teu marido de uma maneira tal que elas não podem mais se saltarem uma da outra, como se elas fossem soldadas ali, uma encaixada na outra e depois soldadas, e não houvesse mais meio de se romper. Hoje Jesus, ele vem trazer um renovo em toda essa situação que você está passando. Eu me recordo aqui de uma visão, eu quero partilhar aqui nesse momento de oração com essas pessoas que estão aqui nos acompanhando. Antes de eu entrar para a caminhada na Rabone, para quem não sabe, eu já fui membro consagrado da comunidade Rabone por 7 anos, né? E antes de eu servir na Rabone, eu servia na comunidade São Pedro Julião e Marde, e era coordenadora de um grupo de jovens, né? E numa adoração lá na igreja, lá na capela de São Pedro Julião, eu tive uma visão da cruz. Ela estava num pedestral, e era a cruz da Rabone, né? Ela tinha formato da cruz da Rabone. Ela estava num pedestral e eu estava me arrastejando pelo deserto, sabe? Deserto mesmo. Terras muito rachadas. E eu estava com muita sede. E a única fonte que eu tinha para beber água se encontrava naquela cruz. E hoje Deus me fez recordar tudo isso que aconteceu na minha vida. Porque só existe um meio de você saciar a sua sede, que é em Jesus. Talvez você esteja passando por uma terra muito árida, muito seca, que você não consegue de jeito nenhum encontrar respostas, encontrar saída. Por mais que você diga, Senhor, eu creio, eu quero remover essa pedra, mas para mim é como se acontecesse só para outras pessoas. E assim como aquela cruz, claro, Deus tinha um chamado para mim na comunidade, por isso veio o formato da Rabone, mas a cruz de Cristo hoje, ela se eleva na vida de cada um de nós. Então eu queria convidar vocês a fecharem os olhos um momento. Feche os seus olhos, coloque a mão no teu coração e visualize essa cena. Você rastejando, você com muita sede, diante dos teus olhos está a cruz do sacrificado. Aquele que foi capaz de se doar até a última gota. Aquele que teve no seu coração jorrando água e sangue de tanto amor por você. E diz para ele, Senhor, diz para o Senhor nesse momento qual é a sede que está precisando ser saciada na tua vida. Aonde é a talha vazia que está precisando ser novamente preenchida. Jesus, ele tem uma promessa linda para essa noite. Ele quer encher as tuas talhas. Ele quer saciar a tua sede. Diz para ele, pede com fé. Visualiza a cruz de Cristo na tua frente, porque em todos os momentos era a cruz que São Bento trazia para exortar qualquer situação. E ele teve êxito em todas elas, porque era a cruz de Cristo que caminhava junto com ele. E essa mesma cruz quer caminhar junto com você.
Vem, Senhor Jesus, saciar a sede do teu povo. Vem ao Espírito Santo fazer com que os corações aqui presentes possam absorver a importância da Sagrada Cruz em suas vidas. Não é possível, Senhor, a gente dar um passo sequer longe do sacrifício da cruz, que nós possamos abraçar as nossas cruzes, por mais dificuldade que seja, por mais pesada que ela nos pareça. Há um Deus que a carrega junto conosco. Vem ao Espírito Santo dar a graça, da perseverança a todos os teus servos e renova a fé e a esperança no coração de cada um dos que aqui se encontra. Eu também quero te dizer, meu irmão, que não é à toa que Deus te colocou para acompanhar as lives da comunidade Rabone. A comunidade é uma comunidade que ela é dotada desse Espírito Santo em todos os sentidos. Se você está precisando de ajuda, se você está precisando de apoio, você tem a comunidade para te ajudar. Peça e você certamente não sairá de braços cruzados, porque certamente encontrará um servo com o coração aberto, carregando a cruz de Cristo no seu peito e com os braços estendidos a lhe abraçar, com o abraço do próprio Cristo. Amém? Amém. Vamos agradecer a Deus, né, por esse momento maravilhoso, né, e que nós continuemos, não é porque a live vai encerrar que você vai deixar de perseverar na oração, né? Aí é que começa a missão. Aí começa, né? Aí é e a missão mais árdua, né? Porque com o outro é mais fácil. Quando nós e nós mesmos com Deus, o negócio é mais difícil. Mas é aí que a perseverança tem que chegar. Tem pedra que é difícil de ser removida, mas com Deus nada é impossível, né? Com a força da perseverança, da oração, da fé e do sacrifício, né? Porque a gente não consegue nada sem sacrifício, sem a gente querer, ter iniciativa de buscar e de querer remover essa pedra. Então, desde já, nós agradecemos a presença de todos vocês que estiveram aqui hoje. E que continuem. Amanhã tem mais, às 18 horas, tá bom? Que Deus nos abençoe você, Vivi. Obrigada por ter aceitado o convite, né? Eu que agradeço. Deus nos abençoe. Boa noite a todos, meus irmãos. Boa noite, pessoal. Firme aí no propósito de Deus, hein? Amém. Olha o bebezinho. Tchau. Acordou agora. Deus abençoe. Deus abençoe.